Olá, turma. Me chamo Hudson Félix, professor do IFCE, e vamos agora abordar essa primeira aula, a número 1 do curso de Matemática Financeira Básica, aula de tema regra de 3. Antes de entrar no tema em si, né, tema central, a gente vai colocar aqui alguns conceitos, né, que vão nos auxiliar a entender melhor o que seria a regra de 3. Bem, o primeiro conceito a gente está utilizando vai ser o conceito de grandezas, né? Entendemos como tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Eles podem variar de medida, tamanho e etc. Exemplos: volume pode ser medido em metros cúbicos, por exemplo, velocidade, quilômetros por hora, pessoas, uma quantidade de pessoas, medidas de tempo, hora, minutos, segundos, meses, dias, né? Custos em geral, aquele objeto custou tantos reais, aquele objeto custou tantos dólares e entre outros grandes tipos de grandezas, né? Exemplos de aplicações: um carro está a uma velocidade de km por hora. Né? Então, essa velocidade, distância, velocidade seria a minha grandeza em questão. Né? E faz um percurso em tanto tempo, né? Em 3 horas, em 10 horas, em 60 minutos. Então, esses seriam exemplos de grandezas, tá bom? Essas grandezas podem se relacionar uma com a outra em forma de ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, que seriam grandezas ditas grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas que quando uma vai estar crescendo, aumentando, né, a outra também acompanha esse aumento, né, esse crescimento. Então, seriam grandezas que se relacionam, variam com a mesma proporção. Ou seja, quando uma aumenta ou diminui, a outra aumenta ou diminui. Exemplo: pedreiros fazendo casas. Veja que quanto mais pedreiros temos, mais casas eles podem construir. Claramente, todos os trabalhadores de igual modo, ou seja, ninguém trabalha mais, ninguém trabalha menos, né? Tem um tipo de execução, tá ok? Então, esses são exemplos de grandeza diretamente proporcional. Quando um aumenta, a outra aumenta também, e se uma diminui, a outra diminui também. São eles inversamente, né? É intuitivo pensar que inversamente é fazer o quê? O contrário diretamente, que as duas crescem ou as duas diminuem ao mesmo tempo, a inversamente. Quando uma cresce, a outra diminui, e quando uma diminui, a outra cresce. Por exemplo, velocidade e tempo, certo? Então, você imagina que se eu faço um percurso, né, de uma cidade para outra cidade, por exemplo, e daí você vai ver que quanto mais rápido eu estiver, menos tempo eu vou demorar, né, naquele percurso que não muda de tamanho, né? Não muda de distância, ok? Então, isso aí seria a relação entre velocidade e tempo, uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Evoluindo um pouco mais, agora vamos trabalhar com razão, certo? Então, o que é uma razão? Razão é definida como sendo uma comparação entre duas grandezas, A e B, certo? Então, da grandeza A, grandeza B, essa relação que elas têm, a gente chama de razão, né? Então, a razão é como sendo dada uma divisão de A por B, A, né, simbolicamente, com esses dois pontos, nessa barra, ou até mesmo essa mais conhecida, essa barra de divisão, tá ok? Então, essa razão a gente pode estar escrevendo ela simplesmente como uma divisão entre duas grandezas, tá bom? Exemplo: em uma sala de aula existem 50 meninos e 30 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e meninas? Ou seja, a razão ou relação entre essas duas grandezas, né, seriam quais? 50 está para 30. Simplificando essa fração, 5 para 3, né? A gente pode escrever dessa forma e, né, enunciar assim 5 para 3. Ou seja, a razão entre o número de meninos e meninas está de 5 para 3. O que seria isso? Traduzindo, a cada 5 meninos, eu tenho 3 meninas, tá bom? Então, esse aqui é um segundo conceito importante para a gente entender melhor sobre a regra de 3. Proporção. Então, vimos agora anteriormente o que é razão, agora vamos ver o que é uma proporção, tá bom? Então, proporção nada mais é com a igualdade entre razões. Então, se dá uma razão AB e uma razão CD, então essa igualdade entre elas é o que a gente chama de proporção, tá ok? Então, da definição de proporção,
a gente vai ter uma equivalência disso, que é um produto dito como produto entre meio pelos extremos. Então, A vezes D é igual a B vezes C, tá ok? Então, um exemplo com isso aí. Dada a proporção x sobre 2 e 10 sobre 8, calcule o valor de x, tá bom? Então, foi dada essa proporção, x sobre 2 e 10 sobre 8. Para calcular o valor de x, basta aplicar aqui a definição, que é a mesma coisa que escrever 8 vezes x igual a 2 vezes 10, onde esse 8 está multiplicando, passo dividindo, e 2 vezes 10 é 20. 20 que eu divido por 8 dá 2,5, tá bom? Então, isso aqui é o conceito de proporção. Agora, finalmente, o que seria a regra de 3? Regra de 3 é definir como serão problemas que devemos encontrar algum valor entre as grandezas que são ali relacionadas, né? Então, isso chama-se regra de 3. Regra de 3 se divide em duas categorias. Regra de 3 simples e regra de 3 compostos, tá ok? Regra de 3 simples é aquela quando se envolvem, né, apenas duas grandezas. Eu acho que escreve aqui suas grandezas, mas são duas grandezas, tá? É quando se envolve duas grandezas. Regra de 3 compostos é quando se envolve 3 ou mais grandezas. Por exemplo, regra de 3 simples seria envolver velocidade e tempo. Regra de 3 composta seria velocidade, tempo e distância. Então, seriam exemplos de regra de 3 simples, regra de 3 compostos. Ok? Bem, pessoal, continuando então através de um exemplo aqui. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores, né? Então, vamos trabalhar aqui em 3 passos, tá ok? O primeiro passo é o passo de escrever isso aqui em colunas, tá? Então, dividir essas grandezas aqui em colunas. Vamos separar as grandezas. Então, a primeira grandeza que eu tenho aqui são peças de plástico. Então, a coluna das peças de plástico, né? Vamos separar bem essa grandeza. Segunda coluna, quantidade de ventiladores. Então, o primeiro passo é separar essas grandezas. Segundo passo, a gente vai ver se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, eu vou pensar aqui, quanto mais peças de plástico eu tiver, eu vou ter mais ou menos ventiladores. No caso aqui, eu vou também ter uma quantidade maior de ventiladores. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. O segundo passo foi feito. E terceiro passo, qual seria, professor? O terceiro passo é organizar isso em uma proporção. Ou seja, 6 está para x, assim como 1 está para 25. E, está no terceiro passo, eu faço só resolver isso aqui, chegando ao valor de 150. Por fim, o último exemplo. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então, vamos verificar o seguinte. Fábrica de brinquedos, nós temos homens, carrinhos e dias. Então, nós temos aqui 3 grandezas, tá ok? Então, primeiro vamos separar isso aqui em 3 grandezas. Homens, carrinhos e dias, tá? Segundo passo é verificar aqui se elas são diretamente e inversamente. A dica que eu dou é sempre fazer o quê? Segura uma dessas grandezas e compara ela com as outras duas. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui para mim carrinhos, tá ok? E aí, tendo os carrinhos, eu vou comparar eles com outros, né? Quando eu comparo carrinho com homens, eu tenho que dias ficam uma grandeza que não se move. Então, eu simulo que não se move. Então, por exemplo, eu quero fabricar 20 carrinhos e tenho 5 dias. Se eu quiser fabricar mais carrinhos, vou precisar de mais ou menos homens trabalhando naqueles 5 dias. Vou precisar de mais homens. Tá ok? Então, eu sei que essas duas se relacionam como? Quanto mais carrinhos eu tiver, eu preciso de mais homens naqueles 5 dias. Certo? De igual modo, vou comparar agora carrinhos e dias, congelando o número de homens. Então, por exemplo, quanto mais carrinhos eu tiver, certo? Eu só tenho apenas 8 homens. Quero fabricar mais carrinhos. Vou precisar de mais ou menos dias? Então, vamos lá, pensando. 20 carrinhos, quero aumentar essa quantidade, sendo que o número de homens agora está fixo. Eu tenho 8 homens para fabricar mais carrinhos. Então, vou precisar de mais dias. Também aqueles homens não vão estar trabalhando mais do que eles já trabalhavam antes, né? Então, as grandezas são todas diretamente proporcionais. Ao comparar essa aqui, carrinhos, tá ok?
ao comparar carrinhos, eu tenho que fazer seguramente o quê? Quando eu vou construir aqui essa minha proporção que está aqui embaixo, né? Aquela grandeza que eu comparei com as outras, que seriam carrinhos, ela aparece aqui primeiro. Depois vem o igual, e aí você coloca a segunda grandeza que comparou, 8 sobre 4, vezes, sempre vai ser vezes, a segunda grandeza, 5 sobre 16. Assim você vai fazer a conta, multiplica no lado direito, 8 vezes 5, 4 vezes 16, né? Faz aqui as contas, né? Em multiplicações diagonais, meio pelos extremos, e assim você vai encontrar x igual a 32. Professor, é obrigado a segurar sempre o carrinhos? É obrigado a segurar sempre o valor que tem um x? Não. Então você escolhe o valor que melhor fica para você trabalhar essa questão. No caso, escolhi carrinhos, fica melhor trabalhar comparando os outros dois. E no lado esquerdo aqui da igualdade, sempre vai ficar aquela que você compara com as outras duas. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje só, tá bom? Até mais. Obrigado.